Eu já fazia tratamento para o transtorno. Olha o que essas gatas fizeram, gente. A luz tá como aí? Quer deixa eu comer? Vou continuar. Uma das especialidades que é responsável pelo diagnóstico de pessoas TDAHs, junto com psicólogos e psiquiatras. Ai, posso voltar? Desculpa. Por favor, repete a pergunta. Você quer que eu volte tudo ou só de um trecho? Se tiver tudo bem, beleza, porque eu botei as gatas pra lá, elas estão causando aqui, não vão me deixar falar. Pronto. Por estar em contato com aquilo que eu amo, diariamente, dentro do TDAH Descomplicado, eu elevo a minha... Desculpa, passou uma coisa ali que eu fiquei... Meu se corre. O principal traço que eu tenho para minha vida adulta hoje, com certeza, é a minha questão de distração e a minha distração junto com a minha falta de memória, que é por conta da distração, né? Coração não é tão simples quanto pensar. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Doutor, o que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Ele é um transtorno muito comum que pode acometer 1 em cada 20 crianças. O TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento. O desenvolvimento do sistema nervoso central se dá segundo algumas etapas, e no TDAH, aparentemente, esse desenvolvimento vai sendo, digamos assim, mais atrasado. O meu diagnóstico ele foi feito por volta dos 7 anos de idade. Fala galera, TDAH Descomplicado. Eu acho que eu falo. E sou um especialista em TDAH, criador do portal TDAH Descomplicado e de vários cursos e mentorias, e já ajudei mais de 2.200 famílias a lidarem com seus filhos TDAH. Se você pensa em mudar o seu filho de escola, não procure apenas uma escola acolhedora. Foque no professor acolhedor. Classicamente, o TDAH é conhecido como uma doença da infância, e até há pouco tempo se imaginava que ele desaparecia na idade adulta. A partir dos anos 80, mais ou menos, 1980, percebeu-se que uma parte dos pacientes, das crianças que tinham TDAH, evoluíam com TDAH no adulto, ficavam sintomas residuais e que atrapalhavam a vida da pessoa. Então, o objetivo do PRODAT foi investigar especificamente os adultos com TDAH e montar um programa de pesquisa, de ensino e de assistência para essa população. O TDAH, na maioria dos trabalhos acadêmicos, da literatura mais recente, defende que o TDAH ele nasce com a pessoa, tá? Ele é um transtorno predominantemente genético e te acompanha até o final da fase adulta, te acompanha a vida inteira. Nossa, Yuri, mas você é muito esquecido, nunca lembra de nada. Ah, é? Você que... Os sintomas do TDAH, basicamente, são de 3 grupos. Uma dificuldade de concentração, muitas vezes descreve o TDAH como uma pessoa que está com a cabeça nas nuvens, né? Existe uma certa negligência nessa condução até pela equipe psicológica, equipe médica, né? Vou concluir, só passar um pouquinho o barulho, eu vou concluir, tá? Até na comunidade médica, comunidade psicológica, está faltando um pouco mais de entendimento desses profissionais do impacto do TDAH na fase adulta. É tudo muito direcionado à infância, como agir na infância, como os pais têm que agir, como os professores têm que agir. O outro sintoma, no caso principalmente das crianças, é a hiperatividade. A criança é inquieta, ela senta numa cadeira, 2 minutos depois ela está se remexendo, ela não consegue ficar sentada há muito tempo, e isso tem um prejuízo importante, por exemplo, numa sala de aula, né, onde ela tem que ficar sentada assistindo uma aula durante 30, 40 minutos, 50 minutos. Eu era criança e minha mãe já percebeu que tinha alguma coisa errada. A escola, super, né, porque a escola, quando lidar com uma criança hiperativa, que nem eu era, todo dia eu recebia um bilhete da
os professores dizendo, olha, ele não para quieto um minuto, ele conversa com os colegas, ele atrapalha os colegas. Antes do diagnóstico, eu tive muito sofrimento com relação a dificuldades na escola, poucos amigos, pelo meu comportamento inadequado em sala de aula. Minha mãe brigava comigo diariamente, batia em mim quase diariamente. Então, a escola, desde cedo, começou a virar um tormento, literalmente. O terceiro aspecto do TDAH é a impulsividade, né? Ou seja, a pessoa age sem pensar, sem passar por um filtro de crítica, qual deve ser a minha reação, deixa eu pensar como é que eu devo fazer isso ou não. Você começa a ser preterido, você não é chamado para as festinhas, porque você fala muito, você é impulsivo, você empurra, você fala sem pensar, acaba magoando, e você começa a se destacar como o chato da sala. Demorei 4 anos para finalmente passar na Universidade de Brasília e mais 8 anos para me formar. Então, de vida acadêmica e pré-acadêmica, vamos dizer assim, foram 12 anos. Eu já tenho transtorno bipolar, que eu descobri em 2017. E um dia, meu psiquiatra, numa consulta de rotina, a gente conversando sobre coisas da minha vida, sobre passado também, ele veio com a suspeita, ele falou, acho que pode ter um TDAH, vamos investigar. Celular perdido, onde eu fui achar? E eu comecei a falar para ele justamente dessas dificuldades da vida adulta. Olha, eu não tô conseguindo ter motivação para fazer as coisas, a minha vida tá muito bagunçada, eu sinto que se eu consigo dar conta do trabalho, todo o resto desanda, eu não consigo lembrar de fazer coisas assim da rotina. Tem vários recadinhos que eu deixo no meu notebook para poder lembrar, né, das coisas, porque os avisos externos ajudam muito. Depois não faz, um clássico, não dá para adiar as coisas que precisam ser feitas na hora. Eu consigo cuidar da minha gata, eu esqueço os compromissos. Vamos. Pronto. Aí ele começou a perguntar se isso acontecia antes, eu falei, sempre foi assim, sempre foi meio caótico. Essa aqui é a minha avaliação neuropsicológica, né, que embasou o diagnóstico quando o psiquiatra suspeitou. Foram 5 sessões no total, onde eu fiz vários testes para avaliar as minhas funções cognitivas. Uma coisa que foi engraçada é que ele falou assim, nossa, mas você tem mestrado, é difícil o TDAH fazer mestrado, né? Eu falei, você não sabe os bastidores. Foi horrível, porque eu adiei o máximo. Chegou um momento da pesquisa que eu não tinha mais interesse na pesquisa, e o interesse para o TDAH, a paixão, é muito fundamental. Se você perde o interesse, acabou, era torturante. Então eu adiei, até chegar num ponto que eu mandei assim, com 1 semana de mandar para a banca para o meu orientador. Ele falou, quase que eu desisti de você ia perder esse mestrado, mas você escreve muito bem, né? Tipo esses 2 shampoos comprados no intervalo de 2 semanas. Comprei um, esqueci que já tinha em casa, comprei outro, agora tenho 2. A gente usa a palavra transtorno porque isso está colocado dessa forma num sistema chamado Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, e a palavra que foi utilizada em inglês é disorder, e isso foi traduzido para o português como transtorno. Mas, do ponto de vista prático, a gente pode dizer que é uma doença. É uma doença como outra qualquer. Uma doença como diabetes, uma doença com pressão alta. Acho que é um pouco reducionista pensar, né, como uma doença. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, né, o novo CID-11, que vai começar a ser implantado em 2022, já reconhece o TDAH junto do autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele está mais no campo da deficiência. Tem um transtorno mental. Eu sou TDAH, eu tenho TDAH, mas eu não porto uma deficiência, eu não porto um transtorno mental, porque portar significa que eu podia deixar ele em casa no dia de uma reunião importante para ele não me atrapalhar, mas eu nunca vou poder fazer isso. Lá se vão 35 anos que eu me formei, não se falava em TDAH, não se sabia, não existia ainda, né, essa interface da psicologia
com as neurociências, que é o que a gente chama hoje de neuropsicologia. Por volta dos anos 2000, meu filho tinha 12 anos de idade, e eu tive que conviver com o fato de que, dentro da minha casa, tinha uma criança, filho de uma psicóloga, filha de um psicanalista, que, a despeito de ter tido todo o suporte emocional, todo o suporte pedagógico, ter estudado nas melhores escolas, era uma criança que tinha um comportamento diferente. Hiperativa, agitada, não prestava atenção, esquecia material da escola, era aquele aluno que sempre ficava na recuperação, né? Aquele que ia raspando no final do ano, que ia sendo um sufoco, a família toda, tentando entender o que acontecia. Toda sorte de diagnóstico foi dada. Ou, o pior, nenhum diagnóstico, que é o famoso, ele não tem nada, mãe. É assim mesmo, é muita energia. Vamos lá, então já que é muita energia, essa pilha não descarrega, essa bateria não acaba, a gente bota então natação, judô, entende? Ginástica, bota para correr e nada funcionar. Quando nada funciona, a primeira sensação que uma mãe tem é: a culpa é minha. E fui estudar neuropsicologia. Quando fui estudar, descobri a segunda parte, que talvez não seja muito melhor da primeira, que eu tinha consultório há 25 anos e que inúmeras pessoas deviam ter passado pelo meu consultório ao longo desse tempo todo, e eu sequer imaginei que muitas delas também poderiam ter TDAH. Eu também dei diagnóstico errado, eu também não vi, eu também disse que não era nada, né? Eu também disse que era responsabilidade dos pais. O TDAH que sobreviveu à infância, ele vai ter dificuldade na fase adulta também. Eu tive dificuldade, os meus 20 anos foram anos difíceis por conta do TDAH. Só dos 32 para cá que a coisa começou a melhorar, né? E precisei de estar em contato com profissionais que entendessem realmente para que essa chave pudesse virar. Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Quando eu criei a tribo, ela começou um pouco também por causa do meu diagnóstico. Não é roxo não, tá? Talvez fosse tá ficando velha, né? Minha mãe é urologista, ela teve a primeira suspeita do meu diagnóstico de TDAH antes do meu 1 ano de idade, porque eu era muito agitada. A minha professora do primeiro ano da escola chamou a atenção da minha mãe que eu divagava muito, eu não prestava tanta atenção na aula, porque eu entendia as coisas muito rápido, no meu caso, ou às vezes eu era muito agitada. Então, eu fui encaminhada para uma psicóloga quando eu tive o diagnóstico confirmado. E aqui era a formatura do Fê. Quando o meu irmão entrou em uma rede social, na época, e ele viu uma comunidade naquela rede social que estava falando sobre o TDAH, sobre os sintomas, sobre como era ter TDAH, e ele chamou minha mãe e perguntou: nossa, eu tenho isso? Ela olhou com a maior calma do mundo e falou: não, a sua irmã que tem. Nossa, eu lembro de todos esses presentes. Foi um choque para mim, porque eu tinha vivido mais de 20 anos da minha vida sem saber uma resposta para todos os meus comportamentos e para várias coisas da minha vida. E os meus pais sabiam, mas naquela época não se falava nisso. Tamara atualmente está com 22 anos, mas teve o diagnóstico aos 18. Ela tem descalculia também, que é uma dificuldade de aprendizagem na matemática, e ela sempre sofreu, porque ela não conseguia acompanhar na idade escolar, ela não progredia tanto quanto ela gostaria devido às dificuldades dela oriundas do TDAH. Mas era um TDAH que ainda não estava descoberto. As características, principalmente o déficit de atenção na mulher, ele é mal interpretado, ele geralmente não é diagnosticado no momento oportuno. Quando a mulher apresenta essas dificuldades, ela já desenvolveu as comorbidades, seja ansiedade, seja depressão, e ela vai ao médico, ela vai em busca de tratamento para essas questões. E o TDAH fica, que é a raiz do problema,
fica negligenciado. Essa barriga. Meus pais tentavam me falar que eu era diferente, que eu era mais agitada, que eu era mais distraída do que os outros, mas essas palavras desconexas, eles não ajudam você a entender que você tem um transtorno mental. Quaisquer tarefas mais simples para esta pessoa se torna mais complicado. Então, o meu trabalho é exatamente ajudar essas pessoas, principalmente as mulheres, que é o meu público-alvo, a aprenderem a se organizar, aprenderem a se planejar, aprenderem a gerenciar o tempo. Então, se você não domina realmente essas questões, você não tem como realmente controlar a sua vida. Então, você deixa que os sintomas tomem conta de você, ao invés de você realmente tomar as rédeas da sua vida. Na minha experiência, os adultos, em geral, com todo o seu histórico de vida, já tentaram todas as manobras possíveis, todas as terapias possíveis e atingiram o patamar máximo. Então, no adulto, a minha impressão pessoal é de que a imensa maioria precisará de medicação porque ele já fez tudo o que era possível fazer. Ah, Yuri, mas o meu sobrinho do vizinho, de não sei o quê, não precisou de medicamento, só fez atividade física. Beleza! Existem vários tratamentos e vários níveis de TDAH. A medicação, eu sinto ela como se fosse um óculos para o cérebro, né? Então, é como se fosse um óculos de leitura. Quando eu vou fazer tarefas que demandam mais esse planejamento, esse entendimento de um plano complexo e de fases de planejamento que é difícil para mim entender, o remédio me ajuda com isso. Agora que eu estou fazendo um trabalho mais criativo, flui sem tomar medicação. Então, eu sinto que a criatividade é uma coisa forte, assim, na minha experiência de muitos TDAHs também. Alguns adultos direcionam a sua vida para evitar as profissões ou as atividades que exijam muita concentração e muita precisão e que são atividades monótonas. Então, dificilmente um adulto com TDAH fará contabilidade. A primeira empresa que, de certa forma, percebeu mesmo é a empresa que eu estou, né? Eu passei por algumas outras empresas, mas eu era vendedor, e vendedor é hiperativo. E o vendedor, ele é hiperativo. Você só consegue hiperfocar naquilo que você tem recompensa. Pensando agora, eu trabalhei também para uma empresa de fotografia e nela, algumas vezes eu também tomei broncas pela falta de atenção mesmo. Acabei de achar R$2 dentro do bolso dessa blusa que eu não usava há séculos. Algumas vezes eu mandei imprimir fotos que o cliente tinha falado, olha, não é para imprimir essa aqui. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e representatividade. Lá fora, eu ouvia uns 10, 20 podcasts e não existia absolutamente nenhum no Brasil em português que falasse sobre isso. Então, eu queria trazer um pouco mais de acessibilidade para as pessoas que, como eu, queriam mais informações sobre o seu próprio transtorno e estavam se sentindo sozinhas. O Pedro era comandante na Gol, ele deixou de exercer a função dele e ficou mais tempo em casa. Então, os sintomas, as características apareceram muito mais, ficaram muito mais exacerbadas. E ele realmente percebeu que o comportamento da Tamara era ele quando criança. Então, ele também foi ao psiquiatra e, através da médica, ele teve o diagnóstico. É muito comum, por exemplo, que quem mobilize o paciente para vir à consulta seja o cônjuge. O cônjuge percebe que ele vive fazendo um esforço enorme para ajudar aquele portador de TDAH para não esquecer de pagar a conta de luz, para não esquecer de levar não sei o que, de fazer não sei o que lá. Eu descobri no dia que a gente se conheceu, nós estávamos em um evento aqui em Brasília. No início da nossa conversa, ele falou, eu tenho um TDAH, você sabe o que é? E aí eu falei que sim, que eu sabia. Quando a gente começou a namorar, eu já era um TDAH que estava em tratamento, que tinha plena consciência, que estava fazendo o acompanhamento com o médico psiquiatra também. Então, todas aquelas dificuldades que eu enfrentei, praticamente todas as dificuldades que eu enfrentei nos outros relacionamentos, eu não enfrentei mais nesse. Eu vou negar que traz um desafio, é uma paciência um pouco maior, mas também tem suas vantagens. O Yuri é extremamente divertido. Você TDAH é dinâmico, direto, você enjoa rápido das coisas. Entenda isso na hora de ler. Prefácio, agradecimento, introdução, esqueça tudo isso e pule. Toda vez que ela lança um episódio, ou toda vez que ela lança algum conteúdo, tem muita resposta. E aí, o celular dela
começa a dar notificação. E eu fico nessa, responde logo, meu Deus. Mas eu sei que para ela é complicado, eu sei que para ela é difícil, né, essa questão. Oi? Fala comigo? Não? Como que é conviver com uma mulher TDAH? É muito comum eu falar uma coisa que eu acabei de falar, a pessoa já esqueceu. É como se a pessoa não gostasse da gente, como se, mas ela não tá nem aí pra mim. Falei pra ela, não ouviu. A gente faz a lista do mercado, a gente, né, olha tudo que tá precisando, e aí quando a gente chega no mercado, ela vê um negócio colorido, ela quer ir ver, ela quer me perguntar se a gente precisa, ela quer me perguntar se a gente quer, eu falo, não, amor, a gente fez a lista, vamos seguir a lista. Vai embora. Opa. Às vezes acontecem coisas que são importantes estar de olho, como, por exemplo, uma panela que é esquecida no fogo, sei lá, outras que não são nem tão preocupantes, mas são muito comuns, assim, de todo mundo já esqueceu uma luz acesa, mas aqui é muito frequente, assim. No último relacionamento que eu passei, né, a gente tinha algumas questões de problemática, porque assim, a pessoa com déficit de atenção, com TDAH, ela trabalha a partir do princípio do prazer imediato, do reforço, de estar tudo bem. Por várias vezes ela via as minhas falhas e ela ficava me lembrando das minhas falhas, né? Então, você esqueceu desse dia, você faz isso, você faz aquilo, sempre me alertando daquilo que eu já sabia que eu tinha feito de errado. Tá bonita. Eu senti uma certa resistência por parte de amigas, de familiares, porque não entendem, então às vezes acham que é criança mimada, um adulto mimado, cheio de vontade, cheio de mania. Conviver com quem tem o diagnóstico de TDAH exige sim uma consciência, uma maturidade, uma boa vontade principalmente. Eu vejo que com o Yuri ele trabalha bastante os combinados. Uma coisa também interessante é a gente implementar tudo isso aqui, né, que a gente está aprendendo. A gente pode aprender com o tempo algumas técnicas para melhorar isso, mas a gente nunca vai chegar no nível de uma pessoa que nasceu sem aquilo. Porque uma hora a gente cansa um pouco de nadar contra a corrente e tentar dar murro em ponta de faca, porque nem tudo funciona para todo mundo. No momento estou solteiro, quem quiser me conversar comigo pode vir. Pode ter certeza que vai ser muito divertido essa conversa. Porque, cara, eu sou um cara extremamente divertido. Meu celular tava travando porque tava com a memória no cheio. Limpei a memória e ele ficou mais rápido. O que você tá colocando aqui que faz o seu processamento ficar mais devagar? Agora tá muito na moda falar, tudo é força de vontade, tudo é você querer. Mas as pessoas esquecem quando elas falam isso, que nem tudo é questão de você querer melhorar e você deixar de usar uma desculpa. O que para alguém que é neurotípico, ou seja, que não tem um transtorno mental, é uma desculpa, para uma pessoa que é TDAH é um sintoma. As estatísticas, infelizmente, de TDAH, elas não são muito precisas de quantidade do mundo por causa do número de subdiagnósticos. Então, existem números que 5% da população é TDAH e existem alguns outros números que falam que 13% da população é TDAH. Eu costumo usar 10 porque ele é mais fácil de fazer um cálculo. Então, se você pensar, por exemplo, numa sala de aula ou num escritório de trabalho que tem 30 pessoas com quem você trabalha ou com quem você estuda, pelo menos 3 dessas pessoas vão ser TDAHs. Meu sonho é que, por exemplo, numa malhação ou numa novela por aí, comecem a surgir personagens que falem, que sejam adultos também. Porque a gente vê muito, na maioria das vezes, falando sobre o coisa numa criança. E na criança é uma vivência, no adulto é outra. Mas existem técnicas para aprender a viver numa sociedade que não aceita o nosso TDAH, mas mesmo assim, quando você tem as respostas, abre um portão de agora eu posso pesquisar, agora eu posso me conhecer. E autoconhecimento é muito libertador. É um divisor de águas, porque você aí sim tem um tratamento adequado e a pessoa consegue evoluir.
é bem mais belo que este sangue. Primeira coisa que a gente pode dizer é que a gente traz esperança, assim, para quem é adulto com TDAH. Faça terapia e cuide de você mesmo. Eu, a Thaís Finotto, o Yuri, todos nós, de certa forma, somos mensageiros da esperança para essas pessoas, né? Para mim é muito importante ter esse impacto positivo na vida das pessoas, porque tá todo mundo muito sozinho. A minha sensação é que eu tô sempre com a água no pescoço, sabe? E é muito estressante viver assim. Isso aí, pegar essa famíliazinha, depois vai ser a gente. E se você não estiver bem abraçado, bem amarrado com a tua resiliência, você pode largar tudo para lá, você começa e não termina as coisas. Eu também começava e não terminava as coisas, mas aquilo que eu queria, que eu via um propósito, eu tinha a garra de perseverar e não parar mais até conseguir aquilo que eu queria. Nesse momento, a minha pós-graduação tem várias disciplinas atrasadas, porque eu não consegui organizar. E eu tô com tempo, sabe? No final, o que importa é onde você quer chegar.